São Paulo, bem ou mal, conseguiu essa primeira impressão, e é por isso que eu falo, o trabalho é promissor. A gente está falando de um Crespo que chegou a menos de 2 meses. E essa é a média dos trabalhos no Brasil. Rogério Ceni e Abel Ferreira têm menos de 5, e são os mais longevos na Libertadores. Os outros trocaram todos agora na virada de temporada. Não teve paralisação, não teve férias, não teve pré-temporada, não teve nada. Você não organizou, não montou o seu elenco à feição do novo treinador, não deu tempo de modificar a ideia se o anterior pensava de maneira completamente distinta, como é o caso do Atlético Mineiro, e não é o único. O Inter passa por isso também, por exemplo. Mesmo o São Paulo, se a gente fizer a comparação entre Diniz e Crespo, você tem conceitos por trás, assim, ó, pelo menos ideologia de jogo lembra, mas você tem princípios completamente diferentes de jogo de posição, de aglomeração no setor da bola. A gente falou muito sobre isso ontem com o Mansur. Esse Palmeiras tem a vantagem de ter o mesmo comandante, mas um time saturado, cara. Um time que jogou 74 vezes até aqui, né? Eu acho que isso tem um impacto também, que respirou minimamente, mas esse respiro, com a viagem do Abel, com os jogadores tendo um período de paralisação, estoura agora, nesse princípio de temporada, que não é o ideal, que não é o que se espera. Mas ainda assim, pela distância, se a gente for falar do que é a fragilidade do adversário, inexistência da altitude, que são os casos que a gente citou ontem também, falando do São Paulo, o resultado aconteceu. Mas, óbvio, o desempenho está abaixo ainda. E está abaixo muito pelas questões que são inerentes ao futebol brasileiro. Impactam todos eles. Mesmo o Flamengo mais rico, mesmo o Palmeiras ali no encalço, mesmo quem tem condição de colocar hoje em dia investimento para fazer um elenco... Tem que ter condição física, humana. É óbvio que né? Sim. Se você não treina, como é que você vai evoluir o seu jogo? Você só descansa. Quando consegue descansar, é completamente fora do padrão, é completamente fora da realidade, para que se cobre um jogo de qualidade e que faça com que o futebol brasileiro, pelo que pode investir a mais, construa essa distância para outros centros no continente. É inviável. Hoje você nivela por baixo. E é por isso que se atrapalha tanto dentro de um princípio de Libertadores. Pedrinho, agora pegando também o gancho do que disse o Rafa, todo esse pacote que o Palmeiras acaba levando, né? Acaba levando para a temporada. Questão de não ter tempo para treinar, desse desgaste também físico, mental, é tudo junto, pandemia, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Mas você acha que chegou a ter um apagão, digamos assim, do Palmeiras durante uns 4 minutos ali para acontecer tudo o que aconteceu na partida? Teve o empate, aí depois o Palmeiras conseguiu a virada, aconteceu tudo isso em pouquíssimo tempo. Você acha que foi um apagão? Você julgaria dessa forma ou não? Karine, nem eu, pelo menos, penso que nem todas as coisas no futebol elas são explicáveis, né? Às vezes a gente quer achar alguma coisa tática, técnica para explicar e às vezes isso não é a verdade. Pegando o gancho aí do que o Rafa falou, o do tempo, pelo menos assim, eu como comentarista, eu faço a minha função e eu acho que eu estou fazendo a minha parte, tentando contribuir para a evolução do futebol, sempre pedindo tempo aos treinadores, mesmo quando o trabalho e o resultado não estão aparecendo. Desde que eu acredite também naquele treinador, que eu sei que tem uma ótima ideia por trás. O jogo de hoje, especificamente, a gente tem que levar em consideração o dia a dia do treinador. A gente não sabe por que ele entrou dessa forma. De repente, condição física de alguns atletas, ele teve que entrar dessa forma. Então, a nossa avaliação é em cima do jogo, sempre respeitando a decisão do treinador. Quando ele faz uma saída de 3 e com 3 zagueiros, né, a gente tem um exemplo de um jogo posicional que era muito bem construído na fase ofensiva do Sampaoli. Ele fazia uma saída de 3 com um lateral aqui fazendo a saída, não 3 zagueiros, o outro lateral por dentro, né, e o Keno e o Savarino aberto, porque são 2 caras muito bons para fazer esse jogo de profundidade pelo lado. Se ele vamos dizer que o Sampaoli espirrasse o Savarino, espirrasse o Keno, quer dizer, trouxesse eles para dentro, espirrasse o Guga e o Arana, o Savarino e o Keno perderiam função. Então, a referência que eu faço para o Palmeiras é a seguinte: se eu espirro o Marcos Rocha e trago o Rony para dentro, teoricamente, eu diminuo o potencial de jogo do Rony, que é de beirada para dar o tapa no fundo. Se eu empurro Patrick de Paula e Danilo para jogar entre linhas, eu tiro o potencial desses 2 jogadores que gostam de jogar de frente, aonde jogam o Gerson e onde eles fizeram boas jogadas no segundo tempo porque recuaram um pouco mais e tiveram liberdade. Tinha um homem a menos, acabou que o Palmeiras não jogou mais dentro do campo, jogou dentro do seu campo. Com isso, ele jogava de frente.
eu não posso botar o Danilo e o Patrick entre linhas. Então, o que eu, Pedrinho, do lado de fora, sentado no ar-condicionado, engenheiro de obra pronta, faria? Eu faria uma saída de 3, mas não colocando 3 zagueiros. Eu botaria um meia. Ou o Patrick de Paula, jogando por dentro, ou o Danilo. E aí, eu poderia até empurrar um outro volante, que seria um dos dois, e colocaria mais um meia de titular, que está acostumado a jogar entre linhas, ou o Scarpa, ou qualquer outro para jogar do lado do Veiga ali. E aí eu facilitaria o jogo. O que eu quis dizer é o seguinte, ele tem uma ideia, a saída de 3 é sensacional. Para mim, eu adoro a saída de 3, ainda mais para um jogo de posição. Só que com os jogadores que ele colocou, eu acho que a execução não ia ser tão boa como não foi, de repente, sem tempo para treinar e contra um time que tecnicamente era muito inferior. Aproveitando aqui na hashtag Troca de Passes, vocês estão se manifestando, a gente dá espaço sempre que pode. O Valmir Mancini colocou o seguinte: o positivo é que temos que levar aí em conta que a molecada está dando resultado. O Renan, foi uma cabeçada dele também que salvou o Palmeiras hoje. Sim, o Danilo fez um partidaço. O primeiro tempo dele foi espetacular. Então,